nessa vinda para os Estados Unidos. E hoje, nada mais, nada menos do que Lana Xavier, com o tema Comprar seu imóvel nos Estados Unidos. Ela que é broker da Fidelity Realty Group, especialista em imóveis residenciais, comerciais, consultórios médicos, parques corporativos, espaços de varejo, industrial, multifamily e terrenos. Lana ascendeu rapidamente ao rol das personalidades de destaque no mercado imobiliário, residencial e comercial do sul da Flórida, tornando-se uma das profissionais de maior desempenho, top producer da região. Lana possui um currículo extenso, com alguns principais destaques listados abaixo, nessa área de especialização. É membro do NAR, do FAR, Miami Association of Realtors, e do MAR, Massachusetts Association of Realtors. É especialista também em investimentos estrangeiros e investimentos internacionais. A experiência de Lana permitiu superar com sucesso diversos períodos de turbulência econômica e mudanças no cenário local nos Estados Unidos. Adota uma abordagem prática e direta em todos os seus projetos, e essa filosofia vem garantindo o crescimento contínuo e bem-sucedido de sua empresa, consolidando-a como um dos nomes de maior confiança no mercado imobiliário. E é uma lista extensa, eu resumi bastante o currículo, porque senão ia ser quase 30 minutos só de currículo. Lana, seja bem-vinda. Obrigada, Simone. Obrigado a vocês, meninas do Concierge. E é sempre um grande prazer estar auxiliando vocês aí sempre nesse trabalho maravilhoso que vocês fazem com a comunidade. Obrigada. E para começar, né, vamos falar um pouco de mercado imobiliário nos Estados Unidos. Como está o mercado hoje e como ele funciona? Bem, Simone, o mercado hoje, vamos falar mais do sul da Flórida, né? Porque é onde nós estamos localizados, mas eu creio que em geral no país todo mesmo, até porque eu tenho licença em outros 3 estados, e eu tenho visto o mesmo conceito. O mercado hoje ele está mais para o comprador do que para o vendedor, porque os juros estão mais altos, está dando mais um potencial para o comprador negociar no valor do imóvel. Porque quando os juros estão baixos, as outras pessoas qualificam mais, então tem a busca, aquela história, a mesma história de sempre, né? Que é a demanda, a busca e a demanda. Então, hoje, como a busca está sendo menor, por causa dos juros altos, o comprador tem um potencial mais de negociação. Não que os imóveis caíram de preço, porque as avaliações estão lá, mas a gente está tendo um potencial maior de negociação quanto ao imóvel, por ter essa busca estar menor hoje. É o que a gente percebe, tem bastante imóveis no mercado e realmente agora é momento de comprar. Como funciona Muitos. essa relação de oferta e demanda? Porque muita gente fala assim, não, vou esperar os juros baixar. Só que quando os juros baixa, aumenta a demanda. É sempre essa relação cíclica, né? Sim, aí quando os juros baixam, como eu falei, as pessoas se qualificam mais, o que que acontece? Por exemplo, hoje a gente consegue negociar no valor, consegue às vezes pedir um crédito para o vendedor. Quando os juros estão mais baixos e as pessoas que hoje talvez não qualificam, porque os juros também, ele também aponta o seu valor da prestação do imóvel, porque se os juros estão um pouco altos, a sua prestação vai ficar um pouquinho mais alta. Só que, você vai me perguntar, qual que é a vantagem ou a desvantagem? O valor do imóvel hoje você consegue comprar ele com essa negociação, por esse motivo. Quando a demanda está maior, a busca está maior, o vendedor vira meio que um leilão. Às vezes a gente tem uma casa e eu já vi até 30 ofertas em um imóvel, quando o mercado gira para o vendedor, por qualquer motivo, não só pelos juros, né? Hoje, a situação é essa, dos juros. Pode haver outras situações de mercado, né? Porque o mercado financeiro que sempre cita também o imobiliário, né? Então, hoje a demanda, ela está menor, então nós temos uma possibilidade maior de negociação no imóvel. E, falando isso, os juros você consegue refinanciar, o valor do imóvel não. Consegue hoje negociar, mas você não consegue mudar o valor do imóvel lá na frente. Você consegue refinanciar os seus juros quando os juros baixar, caindo a sua prestação, mas o valor que você pagou, ele fica aquele mesmo, que você Exatamente. deu no imóvel. Você sabe que a gente vai sempre trabalhando conceitos, né? Você pode explicar um pouquinho sobre a questão do realtor, né? Para comprador e para o vendedor? Sim, eu sei que tem algumas pessoas aí do Brasil, né, pelo Tem do que Brasil, tem. nos assistindo do Brasil. O Então, mercado. aqui nós temos que tirar, né, como você sabe, temos que tirar uma licença para trabalhar no mercado imobiliário. Essa licença você tem que fazer, o seu currículo você tem que fazer a escola e tem que também passar na escola e passar no estado para tirar essa licença e renovar de 2 em 2 anos e sempre estar fazendo os continuing education, que são as classes para você sempre estar por dentro o que tá acontecendo no mercado, as novas leis, as novas regras. Então, assim, é muito bem controlado. Não é como no Brasil, que o pessoal tira um Cresce e eu não sei muito bem como funciona, mas acho que não tem que passar por toda essa fiscalização. Nós somos fiscalizados e monitorados pelo FREC, que é o Departamento Imobiliário aqui no caso da Flórida,
né? Mas todos os estados, eles monitoram e sempre estão em cima da nossa licença. E outra coisa, no meu caso, eu tenho licença de broker. A broker, o corretor, ele não pode trabalhar por ele mesmo, como individual. Ele tem que trabalhar abaixo de uma licença do broker. Então, eles trabalham debaixo da licença dele, estadual, e também abaixo de um broker. E quem pode ter uma imobiliária é só quem tem a licença de broker. Então, E o tem broker é mais de um controle. 100% responsável pela atitude de toda a sua equipe, né? Que é um mercado extremamente 100% regulatório. responsável. Se a equipe faz alguma coisa errada, contratual ou com o consumidor, né, respinga no escritório, automaticamente no broker. Porque É. pode só ter um broker, Por isso, toda né? essa atenção à sua equipe e ao cliente, porque o cliente ele tem que ser o prioritário, mas as regras são muito E mais, né, sérias. aqui, principalmente no estado da Flórida, o broker é responsável pelo contrato também, não só mostrar o imóvel, mas ele representa o cliente também no contrato. É claro que o cliente tem direito de buscar um advogado. Em outros estados, como Massachusetts, Boston, na região de Boston, por exemplo, lá só o advogado faz o contrato. Lá a gente faz a oferta e por isso que eu te falei, a legislação ela é diferente. E a gente tem que tirar uma licença em cada estado onde você atua. Então, aqui na Flórida, nós somos responsáveis também pelo contrato do imóvel. Não só de buscar, mas tem todo um trâmite aí no contrato que nós temos que seguir para proteger o consumidor, né? O nosso cliente. E esse Embora contrato, ele é atualizado e autorizado pelo BAR. O que é o BAR? É a Ordem de Advogados na área imobiliária do Estado. Então, ele é redigido e autorizado, todos os contratos, adendums, tudo que envolve numa compra, é autorizado e sempre atualizado pela Ordem de Advogados, na área de imóveis do Estado. exatamente. E normalmente o broker ele assina um contrato de exclusividade com esse cliente, né? Que também é uma diferença grande de Brasil, porque quando você vai vender um imóvel no Brasil, você pode contactar N corretores para vender o Aqui mesmo não. imóvel, né? Aqui não. É, Que muita gente se confunde e acaba cometendo erros ingenuamente, né? Como é que funciona isso? sim, aqui funciona assim. Eu gosto de falar, até quando estou treinando os meus corretores, que é o advogado de defesa e de acusação. Então, o vendedor, ele tem um corretor que representa ele, mas ele tem que colocar esse imóvel no sistema, que é um MLS, que é o nosso sistema, e nós temos que colocar no sistema e todos os corretores vão ter acesso àquele imóvel. Então, ele não é exclusivo de um corretor. A diferença vai ser o profissional que você vai trabalhar com ele, né? Esse corretor, se ele representa o vendedor, ele vai estar olhando, claro, para o vendedor. Ele vai estar defendendo os interesses do vendedor. E se nós estamos representando o comprador, nós vamos sempre estar buscando o melhor interesse e protegendo o nosso cliente, no caso. Então, tem os dois lados da moeda e, como eu falei, o imóvel, ele fica nesse sistema estadual, todos os corretores têm acesso. Então, não é como no Brasil, só esse corretor tem esse imóvel. Então, a diferença vai ser realmente o profissional que você está trabalhando com ele. Eu sempre falo que mostrar o imóvel, buscar o imóvel, acho que é a parte mais fácil. A burocracia e o profissional que entende e tem a experiência no mercado é que vai fazer a diferença. Na negociação, contratual e até futuro para te sempre estar com você até no futuro, se você precisar de algo referente a esse imóvel futuramente. Nós temos É, que guardar o contrato por 5 anos, né? Se caímos em fiscalização, nós temos que guardar por 5 anos e o cartório tem que guardar por 7 anos. mas é para É, proteger o cliente, né? é. E qual é o primeiro passo para a compra de um imóvel? Vamos falar primeiro de Estados Unidos. Aqui, eu falo que é educação financeira, é o primeiro passo. Primeiro é você, no Brasil hoje eles estão usando também, né, o score, mas aqui você, tendo o social, que no caso seria o CPF, no Brasil, é você manter esse score numa certa pontuação, que isso vai influenciar nos seus juros, vai influenciar na sua entrada, vai influenciar na qualificação. E como que você faz isso? Você abrindo linhas de crédito, pagando no seu tempo. O score ele pode ir de 400 a 800, 800 e pouco. E quando você fala de 600, 700 para cima, é um excelente score. E o banco vai analisar. Então, você procura um profissional na área de broker ou um banco, uma instituição financeira, nessa área imobiliária e se qualifica. Você pegar nessa qualificação com o valor do imóvel, o banco vai te dar o valor que você qualifica e o seu potencial de compra em termos de juros, essas coisas. A gente sempre auxilia
né? Os nossos clientes, quando eles estão começando, a gente sempre faz esse follow-up com eles, prepara, fazemos aquela educação financeira, a gente sempre está dando treinamento nessa área também, para que ele possa se preparar para um futuro breve, estar comprando seu imóvel e pegar a melhor qualificação possível. Porque para a gente isso é importante, o cliente ele ter o potencial da compra, não só ter o potencial da compra, mas ele está feliz com o imóvel, mas também ele está bem em termos da sua prestação, em termos dos pagamentos. Então, a gente sempre está auxiliando o cliente em toda essa caminhada. E esse é o primeiro passo, ele se qualificar. Quando ele se qualifica, a gente aí começa a busca do imóvel. E esse é o preparo para o financiamento, né? É o preparo para o financiamento, é ele abrir linhas de crédito, Para especificar em linha de crédito, é cartão de crédito. cartão de crédito, se ele já tem um carro financiado, se ele já tem um cartão de uma loja, ter o nome limpo em banco, né? Porque eles vão verificar tudo isso. Você vai verificar também o emprego, né? Claro, ele tem que ter o potencial de pagar um imóvel, porque que o banco vai qualificá-lo nisso também, nessa área também. É aí que o banco vê o potencial dele de pagar a prestação mensal. Aí eles vão dar o valor conforme a renda e a despesa, que a gente fala de DTI, né? Eles vão olhar a entrada e a saída dessa pessoa. Olhando isso, o banco determina o quanto ele pode pagar de prestação. Ele, dependendo do que ele paga de prestação, é como a gente acha que eles dão a qualificação do valor do imóvel. Então, quanto melhor é o seu score, melhor o banco vai te ver em termos de juros e entrada e qualificação. Então, quem tem um score bom, tem linhas de crédito, paga em dias. Uma dica, pague sempre 70% ou mais de 70% das dívidas que você tem em cartão, porque eles vão puxar. Existe um sistema onde eles puxam, né, para verificar esse score. E ali também mostra, né? Então, se o cliente, ele mostra também as dívidas, né, de cartões, de carro. Então, principalmente de cartões. Se ele tem o potencial, paga sempre 70%, porque ele não tendo muitas dívidas, a qualificação dele ela é maior e melhor em termos de juros e as outras entradas e as outras qualificações que eu mencionei. Falamos no Zoom Meeting da semana passada que quem tem crédito é melhor do que ter dinheiro, né? Do que ter dinheiro no bolso. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi isso, eu falei, a gente estava acostumado, igual no Brasil, nós estávamos acostumados a comprar tudo à vista, pagar o carro à vista, comprar carro à vista. E nossos pais, nossos avós, eles sempre investiram em tijolo, né? Na época nem tinha essa história de investimento em mercado financeiro. E era a poupança, né? Era aquela carteirinha da poupança e rendia uns juros bons, mas não era tão. Sempre foi um imóvel aqui ou em qualquer lugar do mundo, tanto para você morar como para você investir, não tem erro. Por mais hoje pode cair, pode acontecer alguma coisa, como eu passei na crise, né? Que teve imobiliária aqui, caiu. E agora? Quem segurou, quem manteve, quem soube refinanciar o imóvel, porque teve essa possibilidade de fazer o refinanciamento naquela época, o governo deu essa força para o consumidor. E quem ficou e quem segurou, hoje está com seu imóvel na mesma ou 3 vezes mais o valor do que quando comprou. E quem está no Brasil e quer investir nos Estados Unidos? Essa foi uma pergunta que foi feita Sim, agora. quem está no Brasil, eu falo, e eu não sei se a Camila mencionou isso semana passada também, eu falo que é mais fácil do que a gente que está aqui, porque como eu mencionei, não é que é tão mais fácil, mas é mais simples, vamos dizer assim. Aqui nós temos que fazer um histórico, nós temos que, né, como eu mencionei, ter esse score num certo número. No Brasil, quem está lá, ele pode usar. Existe lenders, bancos aqui que qualificam os estrangeiros, né? São bancos específicos para isso. Dando exemplo, Bank of America, esses maiores bancos, eles não têm esse programa, tá? Já adiantando. Então, existe outros bancos que têm esse programa para o investidor estrangeiro. E ele pode comprar comprovando o rendimento dele no Brasil, com imposto de renda ou não, ou comprovando que ele tem um potencial com a carta do contador, se o contador dizer ele tem um potencial para comprar esse imóvel nesse valor e pagar essa prestação. Geralmente a entrada é entre 25% a 30%. Não sei já ouvi falar de 20%, mas eu já vou nos 25% nos 30%. Né? E com isso, ele pode comprar como segundo imóvel ou como investimento. E também uma Aí, carta do banco, existe uma lista, né, que geralmente a gente pede para o mortgage broker passar, porque eu gosto de mandar tudo atualizado, assim, eu posso dar exemplos aqui agora, mas eu gosto sempre de passar para o cliente atualizado, porque, né, as coisas mudam. Geralmente é uma carta do contador, uma carta do banco, e o broker que representa esses bancos, geralmente manda aquela lista, mas geralmente o mais importante são esses 2 itens.
Né? E o potencial, é claro, né? Nós provando a entrada, provando que ele tem entrada e provando que ele consegue pagar esse imóvel naquela prestação que foi estipulado dentro do valor. Faz Se o uma imóvel conjugação qualifica muito bacana. para esse tipo de investimento, ele pode sim usar para investimento, se ele comprar como investimento. Tanto aqui, Orlando, né? E tem as regiões, né? Aqui não é todo lugar que pode fazer Airbnb, né? Tem algumas restrições, mas existe muitas opções para isso e para aluguel anual também, né? Que é o mensal, Uhum, no caso, né? Mas um contrato anual. É o que eu falo, exatamente. e dentro da minha experiência, o que eu tenho visto, se a pessoa conseguir, claro, dependendo da entrada e da prestação, pagar, se o aluguel cobrir pelo menos a prestação, as despesas, condomínio, pagar as despesas, vamos dizer assim, você ganha na valorização. E você deu o quê? 20% ou 30% de entrada. Então, se você colocar esse dinheiro no banco, os 30% ele vai render o que o imóvel valorizou? Então, essa é a matemática que nós temos que fazer. A matemática que nós temos que fazer é quanto você deu de entrada. Se você É, deu aquela entrada, ele vai te dar esse lucro de 15, 20, até 30%, dependendo da região, é claro, dependendo de como foi sua compra, como você comprou, tudo isso influencia. Por isso que eu falo, tem que comprar no mercado bom para comprar, para que você possa fazer o melhor negócio e ter o seu investimento ali sempre com uma valorização, dependendo da região onde você comprou. Aí que o profissional entra também, né? Para te auxiliar em termos de região, vocês trabalham com isso, vocês sabem, em termos de escola, em termos de localização, é location, 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 não tem mais nada, é onde você compra. E mostra o potencial do seu imóvel de valorização. Não adianta você comprar em uma região onde você pagou US$ 1 milhão e a casa do lado vale 100, porque o avaliador ele vai olhar ali naquela região. Vai buscar casas conforme similares a que você está comprando para ele dar avaliação na sua. uhum. E tem Então, uma outra diferença aqui de Brasil, né? Porque Brasil, quando você aluga um imóvel, o inquilino, ele é responsável pelas despesas adicionais, além do aluguel. além do Aqui não. aluguel, aqui o IPTU e o condomínio é responsabilidade do E a proprietário. manutenção, né? Então, esse cálculo todo. A manutenção é negociada, geralmente, né? Depende. Geralmente, por exemplo, uma piscina, vamos dizer manutenção de uma piscina, às vezes o proprietário ele quer manter a piscina ali para não estragar e ele paga. Então, a Uhum, manutenção, por exemplo, se uma geladeira quebrar, aí sim, aí eu falo que é o proprietário, né? E tudo depende de como foi negociado, como foi colocado no contrato. no Mas contrato. É. geralmente são essas despesas de ar-condicionado, essas maiores de eletrodomésticos que quebram, que a pessoa precisa daquilo, né? Geralmente é o proprietário. Ou já trocar logo esses itens estejam dentro da garantia ou mais novos para que não tenha essa despesa, né? Excelente. Lana, quais são as etapas que envolvem a compra de um imóvel e quais são os profissionais envolvidos nesse processo? A primeira etapa é se aprovar, se qualificar, né? A pessoa estando qualificada, ela busca o profissional, no caso, primeiro, na área do financiamento. Ela me dando uma carta de crédito, nós vamos buscar um imóvel dentro da especificação que o cliente nos trouxe. Se quanto no quarto, região que ele quer ficar, se ele tem dúvidas, se ele não conhece a região, é aí, né, que nós entramos também auxiliando nessas informações. Achando um imóvel, nós colocamos uma oferta que é praticamente já um contrato. Aqui na Flórida, tá? Repetindo, na Flórida. Porque, Uhum, como eu falei, Massachusetts, os estados, a legislação é outra. Colocamos o contrato. Esse contrato, ele tem contingências. O que vem a ser as contingências? Primeiro ele tem que aceitar, né, a oferta. Colocamos a oferta, os termos que nós queremos, o vendedor aceita e nós vamos cumprir datas. Ele tem data de proteção para o cliente. O que é a proteção do cliente? Ele tem direito de fazer a inspeção no imóvel. Geralmente mas eu gosto de pedir sempre entre 7 a 10 dias. Contratarmos um profissional nessa área para ele fazer a avaliação em termos de, não da avaliação do imóvel, em termos de a condição do imóvel, avaliação condição da do imóvel. condição do imóvel, que é a inspeção. Como está Elétrico, o telhado, como hidráulico. está o hidráulico, como está o elétrico, até porque ele vai precisar de um desses repórteres para obter o seguro do O imóvel seguro. também. Isso. A inspeção, ela vem, são duas partes, a inspeção do imóvel e a inspeção para o seguro. Então, se o comprador não gostar do que voltou no repórter, ou simplesmente falar, não quero mais imóvel, é a primeira contingência, onde ele pode sair, desistir, sem nenhuma pergunta, sem nenhum questionamento.
Geralmente, nós colocamos um valor calção, que é num escrow account, que é uma conta em juízo. Geralmente, quem segura esse dinheiro são advogados de real estate, que são proprietários de title companies, ou imobiliárias que têm uma escrow account, que fica em juízo. E se ele desistiu desse imóvel, esse depósito volta. É como se fosse um Bom, depósito calção. E também não tem valor estipulado. Quanto melhor você colocar, mais forte fica a sua oferta, né? Quanto mais você colocar, mais forte fica a sua oferta. Essa é a primeira. A segunda, aí entra o financiamento, né? Onde ele foi pré-qualificado, onde o banco, então, vai entrar coletando os documentos, fazendo realmente a qualificação final do cliente. Geralmente, nós pedimos aí 20, 25 dias para essa qualificação final. Se caso der errado, isso já vai estar tudo estipulado em contrato. Se caso algo der errado, ele também tem o direito de sair do contrato. E nesse período, continuando, o banco também vai pedir uma avaliação do imóvel, para ter certeza que aquele imóvel vale aquilo que nós estamos pagando, que nós oferecemos, né? Que aí é o appraisal. Também o banco faz isso. E nesse meio tempo, temos o cartório, que vai já estar correndo com toda a documentação. Qual que é uma das documentações mais importantes? É o lien search e o title search, que é ver se tem alguma pendência no imóvel, se tem alguma hipoteca no imóvel, isso o cartório faz. Se ele está devendo condomínio, se ele está devendo até água, eles olham. Então, que é o lien search, que é se tem alguma pendência, e o title search para saber se o título daquele imóvel está legalmente registrado e sem nenhum problema. O que é o título? A escritura. isso é Se não tem nenhum problema perfeito. de escritura. Isso, e isso o cartório faz. Então, enquanto estamos correndo com o financiamento do lado, fazendo todo esse trâmite que eu mencionei, o cartório, temos datas, né, para cumprir, o cartório vai estar fazendo essa busca, esse trabalho aí. Passando esse período, deu tudo certo, não tem problema algum, nós vamos para o fechamento. Que geralmente, entre tudo isso, a partir do momento que você colocou o contrato, 30, 35 dias. Pode fechar até antes, já conseguimos fechar antes. Já fiz um closing com 14 dias. Aí é o Title Company, que é o nosso cartório de Brasil, que encontra cliente, o corretor, todos juntos, lê todos os termos, é uma pilha desse tamanho de Ele é o documentações, né? intermediário. Ele vai ser o intermediário para E segurar o aí, dinheiro, para fazer os trâmites legais em termos de busca, e só vai liberar o dinheiro para as partes depois de tudo fiscalizado, olhado de novo. E aí a ele vai no segurança. cartório e assina o financiamento, se ele for fazer financiamento, claro, se ele for comprar à vista é outra história. Ele assina toda aquela documentação, então, no cartório, o cartório que vai ser a ponte entre os corretores, vendedor e comprador e financeira. Como no É. Brasil, né? Tem imposto de transferência, tem. Aí entra o É, concierge novamente, né? Na ajuda da decoração da casa. Agora, o contrato, bom, contrato, trâmite, esse prazo para fechar negócio também você já deixou bem claro. E quando você pede um financiamento, qual é o prazo que o lender tem para dar de devolução? Uma pessoa poder esperar essa resposta para ser aprovada, normalmente. geralmente, se você entrega toda a documentação que o banco te pede, como prova de trabalho, como a prova que você tem potencial para dar aquela entrada, né? Você comprovar que aquela entrada existe, está no seu nome, na sua conta, né? Que é o down payment. Se você providencia, quanto mais rápido você providenciar essa documentação para o banco, mais rápido a sua aprovação vai sair. Porque, como eu falei, eu gosto de trabalhar o caminho contrário, eu gosto de já pegar tudo, já preparar ali o cliente, já entrega para o mortgage broker, já acompanho ali junto, que é a financeira, que é o lender, né, o banco, se no caso aqui for o Bank of America ou mortgage broker, sobre financiamento, dando essa documentação para eles, a aprovação sai bem rápida, dias, tá? Uhum, Às vezes, uhum. tudo depende do banco, né? Porque o que o mortgage broker vai fazer? Ele vai pegar aquela documentação e vai buscar o melhor banco com o melhor juro e a melhor condição para aquele cliente. Então, esse é o trabalho de um bom mortgage broker, né? Ele vai buscar o que é melhor para o cliente e a gente, como profissional, muita gente fala, não é meu trabalho. Só que, como profissional, temos que entender dessa área também para auxiliar o nosso cliente e poder mostrar para ele que a negociação que ele está fazendo está dentro dos trâmites legais, está dentro dos trâmites de valor de mercado, né? Ele está tendo um atendimento dentro da realidade. Na compra de um imóvel, aí são envolvidas umas 7, 8 empresas diferentes, cada um na sua área de atuação, né? Cada um na sua É um área. processo incrível. Ele anda cronometrado, né? Com datas, Datas. prazos. Igual um processo É, jurídico.
posso perder prazo da expensão, não posso perder o prazo, porque isso aí tem as contingências, né? Aí que protege o nosso cliente. Então, por isso que eu falo, a diferença, de novo, é o profissional. É o Ele profissional. entender da legislação, ele está sempre atualizado dentro do mercado imobiliário e ele saber como auxiliar na busca e também auxiliar nesse trâmite legal aí e financeiro para que o cliente possa, né, fazer o melhor negócio. Uhum. A gente tem uma pergunta aqui, que o cliente já está lá na frente, né? É um casal, ele quer saber se compra o imóvel em nome do casal e o que acontece em caso de falecimento de um dos dois, ou os dois, como ficam os filhos. Se é casado, pode colocar no nome dos dois, tá? Mas sendo legalmente casado, a Title Company automaticamente vai perguntar e vai colocar o título, que é a escritura, no nome dos dois. Uhum, Ou pode ser parceiros, pode ser sócios, pode colocar o título no nome dos dois também. Se ele uhum. qualificou no financiamento só para o nome dele, tem banco que aceita fazer o financiamento no nome de um e o título no nome do Mas, outro. Não, não necessariamente os dois têm que estar no financiamento. Às vezes até um atrapalha o outro. uhum, Entendeu? Às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha, porque às vezes um tem, né, o nome lá que não tá tão com um score tão alto, e o outro tá melhor e tem uma renda melhor. Então, assim, tudo é aí que entra novamente a pessoa ter expertise no financiamento para poder fazer essa qualificação. Caso esteja no nome dos dois, se a pessoa é residente nos Estados Unidos, vai para o state, né? Que é como se fosse inventário, no caso de óbito, né? Da falta de um dos dois. Aí depende, se a pessoa tiver um trust, se ele tiver um will, ele tem que apresentar esse documento para as que estão envolvidas, e aí essa divisão é feita. Mas, se não tiver um will e um trust, vai para o state, que é o inventário. Aí o inventário vai ter um curador, o juiz daquela área vai determinar uma pessoa para representar as partes e vai fazer a divisão ali dentro, que geralmente a gente ainda usa como se fosse um state cell. É um trâmite mais longo, mas não é igual no Brasil, que demora 20, 15, não sei quantos anos. As uhum. partes recorrendo certinho, buscando seus direitos. O que eu aconselho, né? Assim, não estou dando conselho jurídico novamente, mas é fazer um trust para blindar o imóvel, né? Ou fazer um will, né? Que é um testamento, já estipulando como ele quer. Use fruto em vida. Outro linear. No Brasil, o seguro já está embutido no financiamento. Aqui não, você tem que fazer uma proteção ao financiamento para que, se você morrer, essa dívida é quitada pelo seguro, né? Esse é, inclusive, um dos produtos também do concierge financeiro. E o seguro do imóvel não tem nada a ver com o seguro da prestação. O seguro do Exatamente. imóvel é casa, o seguro do imóvel é para proteger o bem, em caso de tragédia e para reconstruir aquele bem, né? Teve um enchente para consertar os danos. Agora, para quitar a dívida, em caso de falecimento, e não transportar essa dívida para os filhos, tem que fazer um seguro de proteção ao mortgage. Tudo é estipulado, né? Que é muito bem feito. Na hora, antes do fechamento, você vai receber um extrato com todos os custos. Custo de Uhum. cartório, custo de. Se você é o vendedor e está pagando a comissão, ou se foi negociada a comissão, tá tudo estipulado ali. E o contrato também vai ter os direitos e deveres. São 13 páginas, 13 ou 14 páginas de contrato. É. Nossa, é assunto que, olha, ainda teriam três, quatro perguntas, mas a gente já estendeu bastante, 45 minutos. Um overview rapidinho dos tipos de imóveis nos Estados Unidos. Tem imóveis para investimento, que pode ser multifamilies, né? Casas a 3, 4 unidades, até 4 unidades não é considerado comercial, é considerado residencial para investimento. Passou de 4 unidades, muda a qualificação. Temos apartamentos, casas residenciais, tanto para morar como, né, todos o que eu estou falando, se a área e se o condomínio, dependendo das regras também de condomínio, que aqui tem muito condomínio, né, principalmente na Flórida, qualificar, ele pode usar esse imóvel também como investimento para aluguel, né, e comercial, que eu gosto muito. Tem mudado muito o conceito do 55. Muita gente corria dele. Hoje o pessoal tá indo mais para o 55 por exemplo, a casa que eu fechei foi 475 mil, 4 quartos, quase 3 mil pés quadrados, e a mesma casa, se tirar ela dali daquele condomínio e colocar no condomínio do lado, ele pagaria no mínimo, mínimo, na condição que ela estava, 600 mil. Uau, é Né? vantagem. E o É condomínio é similar, o valor do condomínio?
Ou É ele similar. aumenta por ser É, 55? às vezes é um pouco mais alto, porque ele inclui muita coisa. Que eles querem Uhum. dar. Às vezes tem cinema, tem boliche, tem campo de golfe, tem. E outra coisa também. Aqui tem alguns condomínios que tem membership, tipo campo de golfe. Ah, Então a é. gente tem que. Se o cara não quer pagar, se a pessoa não quer pagar 70 mil só para ter a membresia e ainda pagar um custo do condomínio, mais um custo mensal, que às vezes é mais 2, 3 mil dólares mês, aí esses imóveis também eles são mais baratos. Ana, é assunto, é muito assunto. Então, só para finalizar, por que comprar um imóvel ao invés de alugar? Bem, como eu dei alguns exemplos aqui, né, da valorização do imóvel, da entrada, que você, se você colocar esse investimento, vamos supor que você qualifica para dar 5% de entrada num imóvel aí de 300 mil. Se você colocar esses 5%, você vai ganhar essa valorização do seu dinheiro, que aqui é 0,58, né, menos de 1% os juros pagos pelo CD, né, e se quer colocar em bolsa de valor, é risco, mas se você é mais conservador, né, você vai colocar em CD ou em poupança, que os juros é muito baixo. E outra coisa, você está pagando no imóvel seu. Se você está pagando aluguel, você está pagando o imóvel para o investidor. Você está pagando o que é seu. E muitas das vezes, eu já vi muito isso acontecer. Eu posso contar em vários casos, mas eu não posso garantir, né? Porque cada financiamento tem sua regra e, como eu falei, potencial de aprovação. Eles sai a prestação junto com o IPTU, seguro, dependendo de onde você comprar e como foi feita essa compra, né? Sai elas por elas de um valor de um aluguel, garantir. Ou sai um pouquinho a mais, se for o caso, mas você está pagando num imóvel que é seu, um investimento seu. E aí, se você quiser mudar, quer uma outra live, para um segundo imóvel, você pode manter aquele ali como seu investimento e o outro ele vira como seu primário. Dependendo, É. tem regras. Tem algumas regras também, mas E pode ser aí feito. você cresce seu patrimônio nos Vai Estados crescendo o Unidos. patrimônio, vai Dolariza, crescendo o patrimônio. compra, aluga, exatamente. O E, tipo, investidor adora o inquilino, né? Ele adora o inquilino, porque o inquilino paga o investimento para ele. Ele botou lá a entrada, mantém o imóvel e ele vai pagando. Mesmo que ele não ganhe nada, se ele já ganhar na valorização, ainda é mais do que é mais lucro do que o mais rendimento é. do que o juro. Lana, muito obrigado. As ordens, como Todas as sempre. dúvidas que vocês tiverem, agora a gente fica posteriormente à disposição. A gente está fazendo uma série de Zoom meetings, porque é uma coisa mais intimista, que a gente pode trocar ideias e também fica gravado. A partir de amanhã, esse Zoom meeting vai estar disponível no YouTube do Concierge Service. E a gente fica à disposição aí para todas as dúvidas e os interessados em comprar imóveis também estamos à disposição. É. Muito obrigado mais uma vez, meninas. E, como sempre, vocês sempre tentando, fazendo o melhor, dando o melhor de vocês com louvor para ajudar a comunidade brasileira aqui no sul da Flórida. Porque informação é É tudo, né? tudo, é Como a tudo. gente erra por não ter informação? É justamente esse É. o objetivo. E eu tenho prazer em educar o meu cliente. Eu falo que eu não faço a venda do imóvel só, eu educo o cliente antes dele obter o imóvel. Você já presenciou isso algumas vezes, Sim. né? Por isso a tua presença aqui nesse Zoom. Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa Aproveitem. noite. Até a próxima.